Fui tentar fazer um financiamento ou abrir um crédito e descobri que meu nome estava negativado por uma dívida que eu desconheço. E agora, o que eu faço? Eu sou Mariana Leal, advogada atuante em direito do consumidor, e nessa série de vídeos irei falar sobre problemas bancários. Fica comigo. Imagine comigo a seguinte situação. Você vai comprar um carro, uma casa, deve fazer o financiamento e descobre que seu nome está negativado. Da mesma forma como abrir um crédito ou requerer um empréstimo, enfim, seu nome estava lá como negativado por uma dívida que você desconhece, uma dívida bancária. E aí, como você ficaria? Você ficaria devastado. Por quê? Até quando o banco pode negativar o nome sem avisar, simplesmente porque apareceu uma dívida para ele lá? Quando isso é ilegal? Quando isso é abusivo? Quando eu vou ter direito à indenização por conta disso? Bom, hoje em dia, nós sabemos que o nome não é apenas uma forma de identificação, principalmente no que diz respeito ao mercado. O nome no mercado hoje afeta a dignidade, a confiança das pessoas em você, pode ocasionar a perda de oportunidades de comprar casa, carros e afins por conta disso. Às vezes afeta até a estabilidade financeira da vida da pessoa. E no fim das contas, quando descobrem, não era uma dívida devida. Mas até chegar a esse ponto, o prejuízo já foi enorme. E aí a gente fica sem entender. Por quê? Que essa dívida existe? O que aconteceu para eu estar com essa dívida? Até quando meu nome vai ficar negativado por conta dela? Por que ninguém resolveu o problema? Essa série de dúvidas é o que a gente vai discutir hoje. Mas primeiro, quero explicar para você o conceito de negativação, ou nome sujo. O nome sujo, ou a negativação, ocorre quando sistemas como SPC, Serasa, Boa Vista, ou seja, sistemas de proteção ao crédito, inserem o seu nome e o seu CPF em uma lista, um cadastro lá de inadimplentes, ou seja, pessoas que têm uma dívida e não pagaram essa dívida. Isso é ter o nome negativado, o nome sujo. O problema é que isso não é privado entre você e o SPC, entre você e o Serasa, não fica só entre vocês. Isso é algo público e pode afetar todas as esferas da vida da pessoa. Há uma dificuldade para financiamentos, como eu expliquei anteriormente, uma limitação ao crédito no mercado, ou problemas até profissionais, às vezes o nome está sujo e alguém, antes de contratar o RH, vai observar essas questões e isso pode acarretar problemas profissionais para a vida da pessoa. Limitações de compras, problemas bancários e afins. Ou seja, isso pode afetar toda a vida, toda a reputação financeira da pessoa. Algo a ser falado e muito relevante é que o banco ele tem a legitimidade, ou seja, ele pode sim colocar o seu nome em um cadastro de inadimplentes em caso de dívida. Ele tem esse direito de cobrar por aquilo que está sendo devido a ele. É um direito dele, é legítimo, não é ilegal. Mas quando isso se torna ilegal, o banco sabe que ele tem uma responsabilidade muito grande no que diz respeito ao nome dos seus clientes. Porque se você confia na instituição bancária, ela tem que responder da mesma forma. E o banco sabe dessa responsabilidade, porque isso pode afetar, como eu falei anteriormente, toda a reputação financeira na vida da pessoa. Mas quando isso se torna ilegal? Depende, existem vários fatores. Por exemplo, a dívida já foi quitada, ou então é um valor que está incorreto, ou então a dívida está prescrita, e aí há uma necessidade de um auxílio jurídico para verificar se a dívida está ou não prescrita. Às vezes a dívida não existe, ou às vezes ocorreu uma fraude bancária. São inúmeras questões que podem ocasionar em uma ilegalidade ao colocar o nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. E o banco tem que ficar atento para não ser penalizado. Não obstante, hoje em dia, a maior parte das negativações indevidas ocorre em razão de golpes, de fraudes, de cartões clonados ou fraudulentos também, através de contas que foram abertas utilizando documentações falsas, ou seja, abertura de contas de forma indevida, através de contratos questionáveis, empréstimos que você desconhece. E por que isso? Com o avanço da tecnologia, também tem aumentado a circulação de dados por aí. Você tranquilamente coloca o seu nome, o seu CPF, seus dados do cartão em qualquer site de compras, ao fazer compras aqui no computador, fazer compras pelo celular. Você coloca os seus dados. E, com isso, há uma grande circulação dos seus dados por aí. Coisa que deveria ser totalmente privada, restrita, mas não é o que acontece. E nessa, os criminosos se aproveitam. Tentam abrir contas, realizar empréstimos, fazer cartões de forma clonada ou fraudulenta. Tentam usar o seu nome. E pior, quando você descobre isso? Quando você vai usar o seu nome?
Quando você vai usar seu nome e CPF no mercado, você vai lá e descobre da pior forma possível que seu nome está lá com essa pendência, com essa negativação. Bom, mas vamos lá. Pelo Código de Defesa do Consumidor, existe o chamado princípio da transparência, em que o consumidor tem o direito de ter informações claras e precisas acerca daquele serviço que contratou ou relação àquilo que ele comprou. Onde está a questão? O banco sabe, né? O banco sabe desse princípio, o banco sabe da responsabilidade que ele tem ao ir negativar alguém. E aí, quando você recebe a notícia de que você está com o nome negativado, infelizmente, o banco muitas vezes apenas vai lá e faz o quê? Te dá uma desculpa genérica. Há um débito em aberto. Ah, não, o contrato foi regular sim. Há uma restrição legítima aqui no seu nome. Pronto, acabou a conversa aí. E não é assim. O banco ele tem que fornecer a você um contrato detalhado, explicar a origem da dívida, tem que explicar quando essa dívida foi contraída, por que ela foi contraída, o que aconteceu, é um dever de informação do banco para com você. E principalmente, antes de te negativar, o banco tem a responsabilidade de te avisar, de te notificar e possibilitar a você a oportunidade de pagar essa dívida. Mas aí, ao entrar em contato com o banco, se o banco der essas desculpas genéricas, acaba que você sai mais perdido, mais confuso do que quando você chegou lá para entrar em contato com eles. E aí você sai dessa história sem saber por que o seu nome foi negativado, com que contrato, com que dívida ou o que aconteceu. E um problema também que ocorre muito é a minimização da importância, né? Ou seja, da pouca importância a esse fato. Ah, não, meu nome tá sujo mesmo no mercado. Ah, não, meu CPF tá sujo, meu nome tá sujo mesmo, mas deixa lá, deixa quieto, já passou. E não é assim que funciona. O CPF, hoje em dia, ele influencia em tudo, todas as áreas da vida da pessoa. Um CPF negativado pode trazer consequências na hora de alugar um imóvel, na hora de financiar para comprar um imóvel, ou financiar um veículo, ou abrir um crédito, na hora de querer aumentar o limite do seu cartão, quando o banco verifica que seu nome está negativado, ele não vai querer aumentar o limite do seu cartão. Afeta nas relações pessoais. Às vezes, pessoas são impedidas de serem contratadas por determinadas empresas simplesmente por isso, por conta dessa negativação. Além de todos os problemas até psicológicos, porque isso causa vergonha, humilhação, afeta toda a dignidade da vida da pessoa. Então não é um problema a ser minimizado. Agora, Mariana, o banco precisa provar essa dívida, provar o que cerca essa dívida? Sim, o banco precisa, principalmente quando questionado judicialmente, porque muitas vezes, lá diante do juiz, o banco não consegue demonstrar que essa contratação foi legítima, quando ocorreu, quem realizou, por que ocorreu aquela contratação. E isso conta pontos para você. Porque o consumidor, ele não pode simplesmente aceitar uma dívida só porque o banco falou, o banco falou que tem essa dívida. Mas se você desconhece essa dívida, você tem direito sim a ir atrás dos seus direitos. Inclusive, os tribunais têm analisado gravações de ligações, porque às vezes a contratação é feita apenas por ligação, gravações de ligação, biometria, assinaturas, documentos utilizados para abertura da conta ou para a contratação, vai analisar se os documentos ocorre a veracidade ou não dos documentos, né, a autenticidade ou não dos documentos. Ou seja, vai analisar os tribunais vão analisar toda a regularidade da operação, porque o consumidor não pode ser passado para trás simplesmente por conta da palavra de um banco. Mas, Mariana, deixa eu te perguntar, nesses casos de descontos indevidos, cabe uma indenização? Eu posso pedir indenização por danos morais? Essa é uma das maiores dúvidas no direito do consumidor. Sempre se cabe ou não indenização. Todos queremos ganhar mais. Só que assim, às vezes o juiz pode pegar o seu caso e observar que há um mero aborrecimento seu da sua parte. Tudo isso depende. Por isso, cada caso é um caso individual e precisa de análise. Mas a depender da situação, cabe sim uma indenização. Porque o nome hoje em dia, ele não tem apenas um valor social. O nome, ele também tem um valor financeiro, econômico muito grande no mercado. Pessoas perdem oportunidades por conta do nome, oportunidades de serem contratadas em empresas, de poder melhorar de vida, comprar um carro, uma casa, aumentar o limite do cartão de crédito, fazer uma viagem, não sei. Enfim, a depender da situação, cabe sim indenização. Mas também é necessário haver uma boa comprovação do prejuízo. O que ocorre, e existe até entendimento de tribunais, até uma súmula, de entendimento de tribunais e súmulas sobre isso, é que às vezes a pessoa tem uma negativação indevida por conta daquele banco, mas antes ela já possuía uma negativação anterior relativa a outra dívida, que essa sim seria devida. Nesse caso, talvez não caberia indenização.
Porque tem que ter e por isso que tem que ter essa análise individual. Por quê? Questões como o contexto do consumidor, quantidade de inscrições, qual o impacto que isso teve na vida dele, todas as circunstâncias que envolvem o nome do cliente, que envolve todo o cadastro de dívidas, cadastro de nomes do cliente, todas essas circunstâncias podem ser fatores preponderantes para os tribunais concederem ou não uma indenização por danos morais nestes casos de negativação indevida. Mas, Mariana, agora que eu descobri que existe uma negativação indevida em meu nome, o que eu devo fazer? Primeiro, não ignore ou minimize a situação. Isso é muito sério, porque o seu CPF negativado pode afetar, ocasionar, problemas em todas as esferas da sua vida. Então, não minimize o problema. Entre em contato com a instituição financeira e tente obter a contratação, o contrato que ocasionou essa dívida. Lá você vai analisar a sua assinatura, se houve ou não assinatura, se houve ou não utilização de documentos, você vai entender o que aconteceu. Também guarde todas as tentativas de contato com a instituição financeira. Guarde comprovantes, protocolos, prints, protocolos de ligação, prints, e-mails, guarde tudo com você. É sempre bom ter essa comprovação. E comprovação também de todos os prejuízos que essa negativação ocasionou na sua vida. Também faça reclamação no consumidor.gov ou no Procon. Registre essa reclamação, é importante ter isso em mãos. Além disso, sempre acompanhe o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, SPC, Serasa, faça um acompanhamento do seu nome. E, claro, não deixe de buscar uma ajuda jurídica especializada caso aconteça com você. Os sistemas de crédito gozam de muita confiança, mas também possuem muita responsabilidade. O seu erro pode ocasionar problemas em todas as esferas da vida de um consumidor. Principalmente hoje em dia, em que com o avanço da tecnologia, ou seja, contratos são mais facilitados, você não precisa mais ir até a instituição financeira para assinar um contrato. Por telefone você consegue fechar o contrato em 10 minutos, você está lá com os seus dados tudo certinho, contrato feito. O número de golpes também aumentaram, dados vazados aumentaram. Todo esse avanço dessa tecnologia, tanto de um lado bom quanto do lado ruim, para os criminosos no caso, também exige, na mesma medida, uma verificação adequada e eficaz de cada nome que é colocado no sistema lá de proteção ao crédito, no cadastro de inadimplentes. Um consumidor bem informado é um consumidor que passa na frente e não deixa seu nome ser negativado de forma indevida e a sua reputação financeira será afetada e age como se fosse algo normal. Não, o consumidor não deve pagar o pato por conta de erro das instituições financeiras dos sistemas de crédito dessa forma. Caso você queira uma análise individual da sua situação, o contato do escritório está aqui na descrição. Até a próxima!